eu fico assim, até contente, porque a passagem que o Laércio pegou na oração foi justamente a passagem que eu trouxe para fazer a pregação. Nós não combinamos nada, né? Mas eu sei que é uma prova de que o próprio Espírito Santo de Deus, ele está querendo que se fale sobre isso. Eu não vou começar pela passagem, vou deixar para depois, mas é preciso que nós entendamos o porquê que o Laércio leu aquela passagem, onde Pedro tinha feito aquela pregação, dizendo que é para o povo se converter e aguardar o tempo do refrigério. Por que de tudo isso? Bem, primeiramente nós precisamos entender uma coisa. Todos nós que estamos aqui somos filhos de Deus. Não tem uma pessoa neste mundo que não seja filho de Deus. E quem quer dizer que não é, vai continuar sendo, mesmo dizendo que não seja. Todos nós somos filhos do Senhor. Só que quando nós olhamos a Sagrada Escritura, nós vamos vendo que esses filhos de Deus, eles se tornaram rebeldes. Deus foi colocando os mandamentos, foi ensinando para o povo dele, um povo escolhido, os filhos dele, mas as pessoas foram se desviando. Aí não teve outra opção senão aquela. Ele mesmo veio morrer por nós. Por isso que está ali o crucifixo. Eu sempre me dirijo ao crucifixo, porque ali está a prova de tudo. A maior prova de amor de Deus por você foi essa. Você que é filho de Deus. O filho de Deus não teve outra opção senão aquela de morrer, para que você voltasse para Ele novamente. E Ele tinha que passar pela cruz. Nós estamos aí vindo de uma Semana Santa, e quem participou das missas, principalmente da celebração da sexta-feira, você viu toda aquela narração da morte de Jesus. Por quem? Por mim e por você. Veja só, o Senhor morreu por você, hein? Você já parou para pensar nisso? Não sei se você já parou para pensar. Mas o Senhor morreu por você também. Porque nós não merecíamos a grande promessa ou a grande recompensa que Deus tinha preparado para nós, que seria de estarmos juntos com Ele. Então Ele nos deu essa promessa. Ele morreu por nós e nós fomos salvos, ganhamos a salvação. Aí vocês sabem que ao terceiro dia, eles, logo após a morte, no dia seguinte, pegaram ele e levaram ele para o túmulo, e Maria Madalena foi lá de manhã cedinho, no domingo, e encontrou o sepulcro vazio. Aí está a prova de que realmente o Senhor ressuscitou. Agora nós nos reconciliamos com Deus, voltamos a ser amigos de Deus novamente. Então ali fala assim, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu estou só fazendo uma introdução, para você entender por que Pedro falou aquilo. Então ele ressuscitou, ficou alguns dias com os apóstolos, ensinou aos apóstolos. E o que foi que aconteceu com Jesus? Peguem agora o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 19, quem tem a Bíblia. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 19. Então, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Veja só
O que foi que aconteceu, gente, logo após a ressurreição de Jesus? Ele foi arrebatado, ele saiu da terra. O Pai, ele foi levado ao céu novamente e foi sentado, se sentar à direita de Deus Pai. Agora a pergunta é a seguinte: tudo bem, Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, graças a Deus, subiu ao céu, subiu e se sentou do lado direito do Pai, ficou lá, está lá sentado. Agora, o que é que Jesus está fazendo agora, sentado no céu, à direita do Pai, fazendo o quê? Não sei se você sabe, mas o Senhor se sentou à direita do Pai para esperar agora você. Para esperar você aí. Vocês são namorados? O Senhor subiu ao céu, ou melhor, Ele morreu por vocês dois, também. Ficou uns dias com os apóstolos, subiu agora para o céu, está lá sentado à direita de Deus, esperando vocês dois irem para lá. Esperando você, esperando esse menino aí de camisa azul. Você também. Jesus está te esperando. Jesus está me esperando também. Está esperando essa criança com esse cachorrinho aí. Esperando, até com a Bíblia na mão. Quantos anos ela tem? 9. Aí 9 anos, já sabe até manusear a Bíblia, né? Muito bem. Jesus também subiu e está esperando aquela menina. Está esperando cada um de nós agora. Por que que o Senhor está esperando? Porque aqui não é o nosso lugar. Nós precisamos entender isso. O inimigo de Deus tem feito de tudo para nós ficarmos presos aqui, pensando que o nosso lugar é aqui. Realmente, o nosso lugar era passado, né? Era aqui, mas por causa dele, por causa do inimigo de Deus, o encardido, várias denominações, serpente, diabo, Satanás, encardido, o nome que você preferir, é tudo a mesma coisa. Então, o encardido, o diabo, ele acabou com esse mundo. E como Deus ele é bom e Deus nos ama profundamente, o que foi que Deus fez? Ele disse: esse mundo não dá para pertencer mais aos meus filhos. Então, o Senhor veio, nos salvou e agora subiu, está à direita de Deus, nos esperando. Imagine, feche seus olhos. Imagine Jesus do jeito que você tem ele na cabeça. E pense agora, Jesus está sentado no trono. Imagine a corte celestial, os anjos, todos em volta dele, os santos que lá já estão, e Jesus sentado no trono, esperando a sua chegada. Diga assim: obrigado, Senhor. Obrigado por essa espera. O Senhor me espera. E eu não posso ter medo, Senhor, de ir ao seu encontro. Porque, na verdade, Senhor, aqui não é o meu lugar. O meu lugar é lá, aonde o Senhor está sentado à direita do Pai, me esperando. Então veja só, gente, não tire isso da sua cabeça. O Senhor está te esperando. Mas olha só, Jesus ele morreu na cruz. Mas infelizmente, nós com a nossa maneira, as nossas atitudes, elas continuam sendo a atitude de pessoa que não se comporta como filho de Deus.
Tem muitos, talvez até você seja o puro, o imaculado, o santo. Mas tem muita gente que não é. Começando por mim. Sou o primeiro da lista. Então eu, como sendo o primeiro da lista, Jesus, ele está no céu, mas ele está preocupado comigo agora. Ao mesmo tempo que o Senhor me espera, e espera você também, ele espera com uma preocupação. E a pergunta que ele faz é essa: será que o Padre José Augusto vai ficar comigo também no céu? É a pergunta que Jesus está fazendo lá no céu. Para vocês dois. Para você. Para aquela senhora ali atrás com aquele lenço na cabeça. Para você lá no fundo. O casal lá na arquibancada. Aquele que está deitado e aquele que está sentado. Jesus também está perguntando: como é que vai ser? Eu espero o Laércio, que anima bem os meninos que estão tocando aqui. Eu estou esperando, mas a pergunta é a seguinte: será que ele vai vir para ficar comigo? Olha, vocês sabem, né? Ou nós ficamos com Deus no céu, ou infelizmente nós iremos para o inferno ficar com o encardido, o diabo, a antiga serpente. Ou nós vamos ficar na alegria para sempre no céu, ou nós vamos viver na tristeza eterna no céu. Então, o Senhor está lá, preocupado comigo. Aí o que é que ele fez? Diante dessa preocupação, ele disse para os discípulos, para os apóstolos, peguem comigo esse mesmo capítulo de São Marcos. Marcos 16, versículo 15. Então Jesus, ele disse, antes dele subir, ele falou para os discípulos: ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a todas as criaturas. Jesus disse assim: olha, vão agora e falem de mim. Falem de mim para os filhos do meu Pai. Falem de mim para todos eles. E ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Vocês estão entendendo? A preocupação de Jesus agora com você é essa. Você que está aí na sua casa sentado, Jesus está preocupado com você. E a preocupação dele é a seguinte também: você crê nele? E olha só, crer em Jesus não é só dizer eu creio. Crer em Jesus consiste também em que as atitudes minhas mostrem que eu creio nele. Não basta crer. Tem muita gente por aí que diz eu creio em Deus, mas você vê a vida dele totalmente contrário. Por exemplo, uma pessoa diz que crê em Deus, mas ele está na corrupção, está roubando. Ele não creu coisa nenhuma. Agora mesmo, esses dias, uma pessoa estava me falando que entraram um rapaz na casa de uma pessoa, de um padre, e o padre estava ali com outras pessoas ali junto com ele. Entraram e renderam todo mundo. E disse assim: olha, se ajoelhe. O padre disse: eu não vou me ajoelhar. Diante do demônio eu não me ajoelho. O cara com a arma na mão, se ajoelhe. Ele, diante do demônio, eu não me ajoelho. E não se ajoelhou. E eles estavam querendo roubar. Aí o rapaz disse assim, um dos que estavam naquela casa, disse assim: olha, o cofre está lá em cima. O cofre está lá em cima. Vamos, você me leva lá e eu abro o cofre e te dou. E você pode pegar tudo e ir embora. Aí subiu. Chegou lá, não tinha cofre, coisa nenhuma. O rapaz chegou, matou o outro. Matou ali na hora. Se você perguntar para esse rapaz que matou: você crê em Deus? Ele diz: eu creio. Ele diz que ele crê em Deus.
Você ama Jesus? Ele vai dizer, claro que eu amo Jesus. Só que a prática dele de ter matado é a prática de uma pessoa que não ama Jesus coisa nenhuma. Porque falar com a boca é fácil, dizer que está com Jesus é fácil, mas matar é uma atitude de alguém que não ama a Deus. Por isso que Jesus está dizendo aqui nessa palavra, olha, agora proclame a palavra. Claro, para esse rapaz que não entendeu ainda, claro que nós não vamos chegar assim, você está condenado, você vai para o inferno, não é isso, mas é preciso dizer para ele o seguinte, olha, o que você fez pode levar você para o inferno se você não mudar de vida, se você não se converter. Porque você disse que ama Jesus, mas você acabou de matar sim. Sem mais nem menos você matou. E você está dizendo que você ama a Deus. Então se arrependa. Creia no Senhor. Se Ele continuar matando, entrando em casas, matando os primeiros que aparecer, e Ele morrer desse jeito, o que foi que aconteceu? Primeiro, a palavra chegou a Ele. A palavra chegou, porque disseram, olha, creia em Jesus e pare de fazer isso. Mas se ele continua, vai acontecer o que a palavra está dizendo aqui. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Vocês estão vendo como a coisa é séria? Por isso que eu estou dizendo, Jesus está preocupado com você. Jesus está preocupado com esse rapaz que acabou matando o outro assim. Só porque não tinha o cofre, chegou e matou. Jesus está preocupado com ele. E nós precisamos nos preocupar também com esse rapaz. Não é simplesmente dizer, manda ele para a cadeia, esse cara tem que morrer. Não é isso. Nós temos que levar o evangelho para ele, para que ele se converta e ele creia no evangelho, para que ele seja salvo. Porque simplesmente dizer que ama Jesus, todo mundo fala. Então, veja só, o mandamento de Jesus é o seguinte, ele disse para os apóstolos, olha, vá agora e pregue o evangelho a todas as criaturas. Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Aí vocês sabem que lá nos Atos dos Apóstolos nós encontramos aquela passagem no capítulo 2, que eles recebem o derramamento do Espírito Santo. Aí Pedro começa a pregar o evangelho. Agora nós vamos entrar naquilo que o Laércio acabou de ler. Peguem lá comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 17. Não tirem da mente que Jesus está agora sentado no trono, esperando você e me esperando também. Esperando aquele rapaz que matou o outro, esperando quem vive uma vida assim de qualquer jeito. O Senhor está esperando a todos nós. O Senhor me espera. Por isso que Pedro, ele diz assim agora, diante da pregação, 17, pois bem, irmãos, eu sei que foi por ignorância que agistes assim com os vossos chefes. Deus, porém, anunciara de antemão pela boca de todos os profetas que o Messias sofreria e foi o que ele cumpriu. Olha só, Pedro está esclarecendo a eles, olha, está escrito na Sagrada Escritura mesmo, irmãos, que esse Jesus, ele iria sofrer, como vocês viram, realmente, esse Jesus, ele sofreu. Deus, porém, anunciara de antemão pela boca de todos os profetas que o seu Messias sofreria e foi o que ele cumpriu. 19. Convertei-vos, portanto, e voltai a Deus, a fim de que os vossos pecados sejam apagados. Olha só, Jesus não subiu, ele não sentou, ele está agora sentado no trono esperando o quê? Que os seus pecados sejam apagados. Quem não é pecador aqui, levante o braço.
Eu já abaixei o meu. Só não abaixei o da mão esquerda porque eu estou com o microfone na mão. Então, diante de Jesus, que agora está sentado no trono, ele está dizendo assim, para toda a humanidade: convertei-vos. Você sabe o que é conversão, não sabe? É uma palavra que quer dizer mudança de vida. Não é de hábito, não, é mudança de vida. Ou seja, quem matou, que a partir de agora não mate mais. Se arrependa de ter matado. E pare de matar. Para quem vive nas drogas, ele está dizendo: quem se drogou, não se drogue mais. Conversão é isso. O cara todo dia estava ali, olha, infelizmente ele caiu nas drogas, todo dia lá enfiando veneno no corpo, enfiando veneno no corpo, enfiando veneno através do nariz com a cocaína, o crack e tudo mais. Ali só cheirando, fazendo as preparadinhas dele, né? Pegando aquele pozinho branco lá e ficando numa boa, vendo marciano para lá e para cá, andando nas nuvens. Então Jesus agora está sentado no trono, olhando para esse rapaz, e ele está dizendo o seguinte também, ou para essa moça, ou sabe lá quem, ele está dizendo: agora, meu filho, eu estou assentado esperando você, pare de usar crack, converta-se. Porque se ele continuar nessa atividade, quando ele for ao encontro do Senhor, a palavra está dizendo o quê? Será condenado. Por isso que Pedro está dizendo: agora é preciso se arrepender para que os pecados sejam apagados. Será que os teus pecados já foram todos apagados? Já foram? Todos? Uma pessoa estava balançando a cabeça dizendo que será que todos? Olha, eu tenho dúvida se os meus já foram todos, porque toda semana eu estou me confessando. O que é que, diante do Senhor, de um Deus que é amor, que morreu por mim e que está sentado agora no trono me esperando, eu só tenho que fazer agora? Eu tenho que apagar todos os meus pecados para eu ficar lá com Ele. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Lutar todos os dias. Você dorme e acorda. Por exemplo, quando você acordar, você já sabe: hoje eu vou lutar para não pecar. Vou fazer o possível para que os meus pecados sejam apagados, os pecados do passado e os pecados do presente, eles precisam ser apagados. Por isso que a primeira frase de Pedro é essa: convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Vamos continuar para ver a pregação de Pedro. Versículo 20. Assim virão os tempos de refrigérios concedidos pelo Senhor, quando Ele enviar o Cristo que vos é destinado, Jesus, que o céu deve acolher até os tempos do restabelecimento de tudo aquilo que Deus falou pela boca dos seus santos profetas de outrora. Então, ele está dizendo assim, que depois que o Senhor subiu, ele está aguardando, é o que eu estava falando antes. O Senhor agora está aguardando que todos os seus pecados sejam apagados. Versículo 22, Moisés primeiro disse: o Senhor Deus suscitará para vós, dentre os vossos irmãos, um profeta como eu, que é Jesus. Vós o escutareis em tudo que ele vos disser. Olha, entendam isso, ele está dizendo: Deus vai suscitar um profeta, que é Jesus, que já ressuscitou, que está sentado à direita de Deus, e ele está dizendo: e vós o escutareis em tudo o que ele vos disser. Gente, tem pessoas por aí que dizem assim, de igreja, que diz assim: nem tudo que Jesus fala é para a gente fazer. Não sei se você já ouviu gente dizer isso. Nem tudo que Jesus fala não é assim também, né?
Porque o Senhor sabe como é que nós somos. Você acha que o Senhor está querendo que a gente faça tudo? A palavra de Deus está dizendo, escutar tudo o que Ele vos disser. Não é algumas coisas, não são algumas coisas, é tudo. Por exemplo, eu fiquei abismado, e me falaram esses dias, que surgiu agora uma seita religiosa, que é de homossexual. É uma igreja dos homossexuais. Interessante. O homossexualismo foi sempre condenado na Sagrada Escritura. No livro de Levítico lá, já diz bem claro, um homem não deitará com outro homem. Na carta aos Coríntios, Paulo diz, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Agora os homossexuais formaram uma igreja e, olha, me desculpe, eu não tenho nada contra os homossexuais. Estou falando da prática homossexual. E eles estão dizendo assim que Deus desejaria que todos fossem homossexuais. Gente, quem é que quer isso? Foi Deus. Então, se Deus queria que todo mundo fosse homossexual, então no mundo existiria só homem ou só mulheres. Mas lá no livro do Gênesis nós encontramos o quê? Que Deus colocou Adão num sono profundo. E quando Adão estava dormindo, ele tirou a costela de Adão e formou uma mulher e disse para ele, eis aqui o osso dos seus ossos e carne da sua carne. E depois ele vai dizendo que um homem deixará a sua família para casar com uma mulher, não foi para casar com um homem. Na Bíblia não está, eu queria saber aonde estão os argumentos para dizer isso, para dizer o contrário. Então, ali está dizendo que Deus disse que um homem deixará a sua família para ficar com outro homem, ou uma mulher deixará a sua família para ficar com outra mulher. Gente, isso não é argumento de Deus, isso não vem do céu, isso vem do inferno, me desculpe. Isso vem do inferno. Porque agora você veja, aqui está dizendo que é para ouvir tudo o que ele vos disser. Então isso aqui você tem que tirar da Bíblia e fazer a sua vontade. Vamos formar o nosso grupinho e vamos pregar o nosso evangelho para nós, porque nós nos amamos. Não, o que Deus está dizendo é isso. Convertam-se, ou seja, quem vive nesta prática é para abandonar. Quem assistiu a Amor Vencerá esses dias, viu? Quando a Luzia, ou melhor, fui eu que li o testemunho de um rapaz, que disse que em 93 ele veio aqui e participou do Maranatá, e ele dizia que ele era homossexual. E ele disse que ele fazia tudo o que era besteira. E ele participando do Maranatá, ele viu que aquilo que ele fazia era errado, então ele largou, ou seja, o encontro pessoal com Deus, com Jesus foi tão forte, que ele largou o homossexualismo. Agora, ele dizendo, ele está noivo, namora com a noiva na castidade, ou seja, não fica tendo relações sexuais com ela, porque é proibido antes do casamento, e estão se preparando para casar, e ele termina dizendo assim, agora eu sei que eu sou homem. Esse daí, aconteceu justamente com ele o que Jesus falou no início, quem crê será salvo. Gente, ele creu. Por isso que Pedro está dizendo, convertam-se. O que aconteceu com ele foi uma conversão, uma mudança de vida. Ele mudou o pensamento que ele tinha, de achar que ele era mulher, embora ele tivesse o corpo de homem, mas deve ser terrível, né? Nós precisamos até rezar por esses nossos irmãos, que vivem numa crise interior tão grande, tem cabeça de mulher, mas olha para o corpo, é todo de homem. Ou a mulher que tem cabeça de homem e olha para o corpo, é mulher. Deus não quer que aconteça isso de maneira nenhuma. Por isso a palavra está dizendo, é preciso escutar o Senhor. Agora veja só, versículo 25.
Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus concluiu com o vosso pai. Quando disse a Abraão: em tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas, é para vós. Olha, é para mim e é para você. É para vós que Deus primeiro suscitou, depois enviou o seu servo para vos abençoar, desviando cada um de vós de suas más ações. O Senhor veio para nos desviar das nossas más ações. Todo aquele que está se desviando das más ações, pode ficar tranquilo, porque quando você passar dessa vida para outra, você vai ficar do lado de Jesus na eternidade. Por isso que ele está dizendo, o Senhor morreu para pagar os nossos pecados. Interessante, gente. Quando Pedro começou a pregar, vejam comigo agora, Atos dos Apóstolos, o capítulo agora é o 2. Porque Pedro ele vai falar a mesma coisa de novo. Então quando ele começou a pregar, aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, começaram a ficar assim, mas se Jesus subiu ao céu, se assentou, está sentado agora à direita do Pai, e está me esperando, qual é a pergunta que você tem que fazer para você agora? Se você, se eu, se nós estamos com más ações, se nós estamos praticando coisas que não condizem com o Evangelho do Senhor, então, eles fizeram a pergunta para Pedro, veja só a pergunta, capítulo 2, versículo 37, com o coração abalado, ao ouvirem essas palavras, eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, que é que nós devemos fazer, irmãos? Gente que está numa atitude pecaminosa, quem vive hoje sem querer saber de Deus, quem está na prostituição, na bebedeira, quem vive somente em motéis, quem está vivendo como garoto ou garota de programa, quem vive no homossexualismo, no lesbianismo, quem vive roubando, quem não perdoa pai, quem não perdoa mãe, quem não perdoa irmão, e não quer saber do irmão, quem está tramando coisas erradas, quem vive no espiritismo, na umbanda, na quimbanda, quem está invocando os mortos, quem vive agora com gnomos, quem vive atrás de bruxaria, quem tem sua bruxa ali na cabeceira da cama, quem tem a sua bruxazinha ali no armário da sua casa, e é da igreja, mas está com a bruxa. No reino dos céus não tem bruxa, agora no reino dos infernos tem muitas bruxas, está lotado de bruxa. Então, diante dessa pergunta que Pedro está falando, você que está nas drogas, você que não quer saber de Deus, você tem que fazer essa pergunta agora: meu Deus, o que eu devo fazer? Claro, Pedro vai dar a resposta para eles, porque eles viram que eles estavam caminhando, eles estavam no caminho errado. Que é que nós devemos fazer, irmãos? Pedro lhe respondeu: convertei-vos, receba cada um de vós o batismo no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, a resposta é essa. A resposta para você que está vivendo uma vida longe de Deus é assim, é essa para você: mude de vida, meu irmão. Porque o Senhor está sentado no trono te esperando. Mas se a sua prática é errada, se você vive o ensinamento errado, o que vai ser de você e de mim? O que vai ser de nós? Era isso que eles perguntavam: o que vai ser de mim agora? Fomos nós mesmos que matamos a Jesus de Nazaré. Nós não sabíamos, mas esse Jesus, ele é Deus, ele ressuscitou, subiu ao céu.
o que é que eu devo fazer agora? Porque a pergunta é a seguinte: se eu morrer, o que vai acontecer comigo nessa prática que eu estou fazendo? Usando dessas coisas, esperando o disco voador. Engraçado, tem gente esperando o disco voador voltar, mas não tem gente esperando Jesus voltar. É mais fácil acreditar num disco voador que não existe do que em nosso Senhor Jesus Cristo, que virá com poder e glória nos buscar um dia, para nós ficarmos um dia lá junto com Ele. É no esoterismo. Agora, me desculpa, essa novela que está aí, que está acabando com o cristianismo, essa novela que tem Iemanjá, todo mundo vai atrás de Iemanjá. Por que não colocaram todo mundo indo para uma igreja buscar curas e milagres na igreja? Tinha que ser Iemanjá. Iemanjá que é um demônio. Você já parou para se perguntar? E agora, provavelmente deve estar se vendendo um monte de imagens de Iemanjá, não está? O que deve estar vendendo de imagem de Iemanjá agora, o que tem gente comprando imagens de Iemanjá e levando para suas casas, porque aquela novela está ensinando que ela é milagrosa, é milagreira. Ora, os demônios fazem milagres sim. Quem não sabia, que saibam agora. A questão não é se a pessoa foi atrás de Iemanjá e foi curado por ela. A pergunta é a seguinte: essa cura veio de Deus ou veio do demônio? De onde é que veio a cura? Porque se todo mundo está atrás de Iemanjá, eu afirmo e assino embaixo, essa cura veio dos demônios, não veio do céu, não veio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quantos estão indo atrás agora? Então, essas pessoas já têm que se perguntar, diante do Senhor que está sentado no trono nos aguardando, e se perguntar: Senhor, o que eu devo fazer? Quebra as imagens de Iemanjá. O que deve fazer é isso. Isso é prova de mudança de vida. Quem está com as suas bruxas em casa, o que é que eu devo fazer? Queima essas bruxas, meu irmão. Queima essas bruxas. Quem está com suas pirâmides em casa, o que é que eu devo fazer? Joga fora as pirâmides. Ou na Sagrada Escritura tem alguma passagem aonde Jesus estava prostrado diante de uma pirâmide, buscando energia. De onde? Jesus nunca buscou energia. O que nós encontramos é que Jesus subia para os montes e orava ao Pai. Era isso que o Senhor fazia. Quem está bebendo? O que é que eu devo fazer diante do Senhor que está me aguardando? O que é que eu devo fazer? Joga as bebidas fora. Pare de beber. Lute para não beber mais. Agora está assim, né? A catequista da catequese no final de semana, e durante a semana dá aula de bruxaria para os alunos do colégio. Dá para entender uma coisa dessa? E dizem: é cultura. Que cultura é essa? Por que não pode levar o evangelho com o nome de cultura e dar no colégio? Por que tem que falar lá de Iemanjá, de Exu, desses espíritos guias que tem por aí? Por que tem que dar isso no colégio? Vocês estão vendo como essa sociedade ela está pervertida? Não se fala de Jesus nos colégios, mas falar de candomblé, de bruxaria, de guias, isso tudo pode, menos falar de Jesus. É isso que eu não entendo. Uma catequista que faz isso, então ela precisa rever se ela é catequista mesmo ou não. Porque não se acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo? Não dá para acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Cadê as mães? As mães e os pais que precisam observar os livros que seus filhos estão aprendendo
no colégio? Você já parou para ver os livros dos seus filhos? Talvez seja por isso que eles não querem saber de rezar. Quando você chama para rezar, eles não querem, porque na cabeça dele está fadas, bruxinhas, as histórias tudo de bruxinhas, não é verdade? E nós como cristãos vamos aceitar isso? Quer dizer, tirou Jesus das escolas e trouxe os demônios em forma de bruxinhas. Claro, se fosse o demônio mesmo. Esses dias os meninos estavam falando para mim uma coisa interessante que eu não sabia, que disse que os jovens agora estão em casa e colocam bem na frente, bem assim na parede, nós amamos o diabo, uma coisa assim, que é relacionado com esses cantores. É uma moda que está surgindo agora aí. Nós cultuamos o diabo, nós amamos o diabo. A juventude. Até isso, se as pessoas já chegaram a amar o diabo, a adorar o diabo, adorar Jesus não se adora, mas ao diabo se adora. E o Senhor está nos esperando. Então quem está com esses cartazes dizendo eu adoro o diabo, está na hora de tirar esses cartazes e colocar eu adoro a Jesus Cristo, eu adoro o meu Senhor. O diabo não morreu por você não, meu irmão. Pelo contrário, o diabo ele tem um ódio muito grande de você. E ele está só esperando você morrer para você ir para lá, para ficar com ele, sofrendo por toda a eternidade. Você já parou para fazer essa pergunta que eles fizeram? O que é que eu devo fazer agora? Feche seus olhos e diga assim: o que eu devo fazer agora? Qual é o seu vício? Diante do seu vício, diante de Jesus que te espera, o que é que eu devo fazer agora? Diante da masturbação que você só vive caindo, o que é que você deve fazer agora? Diante dos sites pornô, o que é que você deve fazer agora? A resposta de Pedro é: convertei-vos. E sejam batizados no nome de Jesus e recebam o Espírito Santo. O que devo fazer agora? Hoje, quando você for dormir, quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, diante da próxima bebida que você vai beber, você diga: o que é que eu devo fazer agora? A resposta é clara: largue a bebida e busque o Senhor, porque não dá para ficar com os dois. Agora, o finalzinho, com muitas outras palavras, versículo 40, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Com muitas outras palavras, Pedro testemunhava e os encorajava, dizendo: salvai-vos desta geração transviada. Na Bíblia da Ave Maria me parece que está escrito: salvai-vos dessa geração perversa. Os que acolheram sua palavra receberam o batismo, e houve cerca de 3.000 pessoas que nesse dia se juntaram a eles. Gente, naquele dia aconteceu, olha a conversão, foram 3.000 pessoas, naquela primeira pregação de Pedro. Eles fizeram a pergunta: o que é que eu devo fazer? E eles largaram e mudaram, acabaram mudando de vida. E a palavra diz assim: fuja dessa geração. Quem tem amigos que só querem saber de beber, a palavra de Deus está dizendo: fuja desses amigos. Ou seus amigos se voltam para Deus, e você volta para Deus com ele, ou seus amigos não querem saber mais de vocês, vão continuar bebendo, e você fuja. Fuja desta geração transviada. Porque se agora você falar de Deus, eles não vão nem querer saber de você. Fuja dos amigos do adultério, ou das amigas do adultério, fuja. Agora que você compreendeu que o Senhor te espera, o que é que você tem que fazer? Fuja desses amigos, que não são amigos coisa nenhuma, infelizmente.
Eles precisam se encontrar com o Senhor, eles precisam. Então fale de Jesus para eles. Se eles não aceitarem Jesus, então fuja deles. Eles já fizeram a opção deles. A opção deles é a mulherada. Ou os homens. Você não. Você fez agora a opção por Jesus. Porque Jesus está sentado no trono esperando você. Agora, se você continuar desse jeito, eu não sei o que pode acontecer com você, meu irmão. E nem comigo. Eu não sei. Se desvie dos amigos da tatuagem. Não tem os amiguinhos da tatuagem que colocam aquele monte de coisa nos braços, em toda parte do corpo? Tatuagem de dragão, de demônios, até demônios tem, porque aqueles chifres grandes, né? Tem gente que já está com o corpo marcado, com o próprio demônio marcado na pele do corpo. Meu irmão, fuja disto. Se desvie disto. Para quê? Tem gente com língua, né? Até na língua tem um negócio na língua lá. Não sei como é que conseguem. Tem gente com medo de tomar uma agulhada no corpo, mas coloca a língua para fora para colocar um negócio dentro da língua, enrolar a língua toda com um ferrinho na boca. Para quê? É no umbigo, mulheres nos seios, né? A parte mais sensível da mulher é o seio. Tem mulher aí com um negócio nos seios. Virou porco ou porca. Eu sei que coloca esse negócio é no nariz de porco, para ele ficar quietinho, né? Não fazer bagunça, coloca assim e agarra ele pelo nariz. Agora todo mundo é nos seios, em outros lugares também, né? Para que isso? Para que essas marcas? Está sendo marcado por quem e para quê? Por isso que no livro de Cirácidas, peguem comigo, Cirácidas, para quem tem a Tebe, o Eclesiástico, na Bíblia da Ave Maria ou outras traduções. Vamos ver se eu acho que Deus... Isso, capítulo 7, versículo 36. Cirácidas 7, capítulo 7, versículo 36. No que quer que faças, lembra-te do teu fim, e jamais pecarás. No que quer que você faça, lembra-te do teu fim, e jamais pecarás. No livro de Tiago, Tiago vai dizer assim: tudo o que você faz, faça lembrando que você vai se encontrar com Deus. Jesus assentado no trono. E você vai com o quê? Vai ter gente que por não querer sair do vício da bebida, não quer. Tem gente que quer. Eu vou até fazer uma diferença. Tem aquele que quer e não está conseguindo. Está ali, o povo está rezando por ele está fazendo o possível e ele está caindo, mas ele está fazendo o possível para largar a bebida. Esse se salva. Ele está fazendo o possível. Mas tem aqueles que não querem. Não quer. A esposa já falou, larga. Eu não largo, e bate nela. Está dizendo, meu bem, Jesus, que Jesus, coisa nenhuma. Ele não quer saber de Jesus, quer saber da cachaça. Eu pergunto, vai ter gente que quando for se encontrar com Jesus, ele vai ao encontro de Jesus com um monte de garrafa na mão. Porque cada um vai levar os seus pecados, não é? Tem gente que já largou e que estava, vamos supor, na bebida, mudou de vida diante de uma pregação dessa de Pedro e largou, ele está indo com a mão vazia.
porque os pecados dele já foram apagados. Mas tem gente que vai com a garrafa na mão. Vai ter outros que irão com um monte de camisinhas na mão, a se apresentar diante de Deus com um monte de camisinha. Então, eu já disse, quem tem camisola, quem tem camisinha, faz favor de não comprar mais e jogar tudo fora. Porque quando você morrer, Jesus já está sentado no trono, esperando você. Só que Ele quer que você vá sem camisinha, mas você persiste em ficar com a camisinha. E se você morrer com camisinha, sem ter se confessado, sem nada, você vai ao encontro do Senhor com um monte de camisinhas. A camisinha que você comprou ali, que você ganhou lá, você vai com camisinha? Quem é o bobo de ir com camisinha na mão? Ou ali na Sagrada Escritura está escrito que Jesus disse que é para usar a camisinha. Me mostre o capítulo e o versículo, que eu quero ver. Vai ter outros que vai com um monte de anticoncepcional. Aquele anticoncepcional que é usado justamente para não ter filho. Porque existe também uma diferença, né? Tem mulheres que usam o anticoncepcional porque o médico recomendou por causa desse negócio de hormônio, né? Então você está usando por causa do hormônio. Então você não tem problema, pode ficar em paz. Uma recomendação. Agora, quem está usando o anticoncepcional para não ter filho, está na hora de não usar mais. Quem usa anticoncepcional para não ter filho, está na hora de não comprar mais. E a partir de hoje não usar mais. O que é que eu devo fazer então? Pare de usar o anticoncepcional. Ou você vai levar para Jesus um monte de anticoncepcional. E atrás dos anticoncepcionais vai estar um monte de criancinhas. Essa foi daquele dia, essa foi daquele outro, essa foi de 1999, foi do ano de 2001, foi do ano 2002. Você vai? Você quer ir com anticoncepcional na mão? Para mostrar para Jesus? Tem outros que vão com revólver na mão, porque já matou um monte. Então vai levar um monte de revólver para se encontrar com o Senhor. Você vai levar revólver? Então, abandona o revólver. Esse revólver está sendo usado para matar mesmo, para assaltar e tudo mais. Abandona, meu irmão. Você não é dono da sua própria vida. Tem outros que vão levar o quê, pelo amor de Deus? Acho que vai levar o nome de todos os motéis que ele frequentou. Tudo aqui, ó. A maior cara de sem vergonha diante de Jesus aqui, ó, né? Motel da Boa Viagem, não tem? Olha, até o nome já diz, é da Boa Viagem. Você vai com o motel, você vai levar? Então, para você não levar o nome dos motéis, o que é que você tem que fazer? Se converta. Apague o pecado. Como? Vai se confessar, apague os pecados e não vá mais no motel. Você está livre. Quando você for, Deus não vai ver nenhum nome de motel mais. Agora eu estou indo na prática. Tem gente que vai levar um monte de bruxinhas. Por quê? Porque, olha só, bruxas e gnomos, as pessoas acreditam que o gnomos verde, vermelho, azul, cada um tem uma finalidade. Tem um que é o da prosperidade, o outro que vai trazer paz. Então, se você diz que aquele gnomo vai trazer paz para você, você está negando que Jesus dá a paz, porque você não buscou Jesus, você buscou o gnomo, isso é idolatria. Então, se você não quiser levar gnomos para a presença de Deus, joga fora. Os gnomos que você já tem, abandona. Tudo isso precisa ser abandonado para quê? Porque o Senhor já se assentou no trono e está nos esperando. Nós temos que ir com as mãos vazias de pecado, gente, e com a mão cheia da graça de Deus. Nós precisamos levar as virtudes de Deus, as virtudes que Deus nos deu. É isso que nós precisamos levar para o céu. Não leva pecado não, meu irmão. Principalmente você que já está na igreja. Você que é de Eucaristia diária.
Não leva pecado. Não leva anticoncepcional, não. Joga tudo fora. Vai ter gente que vai levar um monte de filmes impuros, indecentes, pornográficos que assistiu. Senta ali e fica lá diante da televisão. O dia final. Olha, Senhor, aqui, ó. Você vai ver. Para você não levar o nome de todos esses filmes, primeiro, pare de assistir, se arrependa, confesse e fique na paz do Senhor agora. Vai ter gente que vai levar um monte de novela, sabia? Um monte de nome de novela. Tem. Aí são as mulheres, que tem homem também. Porque os homens agora gostam. Vai ter gente que... Aquela novelinha lá que o cara deitou na cama com a outra. Aquelas novelas lá. Que ensinou você a adulterar e tudo mais. Vai ter gente que vai levar um monte de novela. Um monte de nome aqui, Senhor. Então, para você não levar o nome das novelas, pare de assistir, converta-se, confesse. E pare de assistir. Eu não estou brincando, eu estou falando sério, gente. Agora, eu não quero esperar o dia para saber se o que eu estou falando é verdade ou não. Porque você assistiu uma novela que se cultua Iemanjá e dizer que você está com Jesus Cristo. Você assistiu uma novela que fala de espiritismo e você dizer que está com Jesus Cristo. Ou está ou não está. Ou está ou não. O que é que você vai levar? Por isso o Senhor está dizendo hoje, arrependei-vos. Fuja dessa geração transviada. Vai ter gente que vai levar um monte de roupa indecente também. Vai. Tem muita gente levando roupa indecente. Que hoje a sociedade está tão depravada que você não sabe nem mais o que é roupa indecente. Não sabe nem mais o que é. É só ver os decotes. Pelos decotes dá para se ver. Uma blusa que mostra um umbigo e uma calça que mostra um umbigo não serve. Para uma filha de Deus ou um filho de Deus vestir não dá. Umas roupas que vêm com decote cá em cima ou cá embaixo. Não é cá em cima, é cá embaixo. Me lembro e vou continuar dizendo aquilo que Jacinta falou para a madrinha dela. Aqui viu Nossa Senhora, ela disse: surgirão no futuro modas que vai levar Deus à tristeza. Eu já disse, se não dá para você comprar roupa mais nas lojas, manda fazer. Sai até mais barato. Agora o que você não pode é entrar na moda, porque todo mundo está usando, você vai usar também. Não dá. Não dá. Vocês gostariam de me ver aqui eu pregando sem camisa? Um shortzinho cá em cima? Imagine Madre Teresa de Calcutá mostrando um umbigo aqui, com a calça que tem aquele negócio que vai lá embaixo. O cinto fica lá para baixo agora. Antes o cinto ficava cá em cima, agora fica lá para baixo. E mostrando o que não deve. Vai ter gente que vai levar um monte de vestido. Vestidos indecentes, calças indecentes, tudo indecente. Eu só sei que você não pode levar. Nem eu. Tem gente que vai levar cigarro, um monte de cigarro, viciado no cigarro. Levar cigarro. Outros vão levar crack. Outros vão levar maconha. Eu só estou dizendo, você não pode levar. E o que é que eu devo fazer? Se arrependa. Creia em Jesus. E leve uma vida segundo o Evangelho. Porque Jesus está esperando você também. Mas Jesus não quer ver você levando essas coisas na mão. Jesus quer que você leve as virtudes. Da paciência, do amor, caridade,
as suas orações. Vai ter gente que vai levar um monte de orações. Vai ter gente que vai levar as suas adorações ao Santíssimo Sacramento. Que beleza você levar todas as adorações que você fez ao Santíssimo Sacramento. Vai ter gente que vai levar todas as missas que participou aqui na terra. Todas as missas. E o pessoal diz: "Ei, deixa de assistir missa." Vai ter gente que vai levar bola. Só quer saber, o Deus dele é a bola. Não estou dizendo que não é para jogar bola. Jogue bola, mas que você não troque. Ou seja, coloque a bola acima da missa, acima de Jesus. Porque a bola não morreu por você. O que é que você vai levar? Vamos ficar em pé agora. Eu quero pedir a Jesus, por mim e por você. Estende suas mãos. Estende suas mãos para Jesus agora. Mostra para Jesus, entrega para Jesus os pecados que você tem carregado nas suas mãos. Não tenha medo não. Aqui na terra nós podemos apresentar. E ao mesmo tempo que você apresenta, vai dizendo para Jesus para tirar tudo isso. Apaga, Senhor, das nossas mãos os nossos pecados, Senhor. Sim, Senhor. Tudo o que nós fizermos, devemos fazer lembrando que nós vamos ter um encontro contigo, Senhor. Por isso, Senhor, nós entregamos aqui, entrega a cachaça, entrega o seu vício, entrega as camisinhas, entrega as revistas, os sites que você tem assistido. Pede para Jesus agora tirar das suas mãos e deixar suas mãos limpas, deixar sua mente limpa, porque o Senhor está aguardando você, e você precisa fazer parte dos eleitos do Senhor. Eu também preciso. Eu falo você porque eu estou me referindo a você, mas eu também, eu entrego as minhas mãos, Senhor. Sim, Senhor, eu quero me encontrar contigo com as minhas mãos limpas, porque o Senhor está me esperando, o Senhor está sentado à direita do Pai, me aguardando. Eu sei, Senhor, que Tu tens ficado preocupado comigo. É verdade, Senhor, o Senhor tem se preocupado comigo, como o Senhor tem se preocupado também com você. Porque diante da situação que você vive, não se sabe o que irá acontecer. O Senhor está preocupado. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor por mim e por nós é tão grande que o Senhor se preocupa. E o Senhor não quer que nós caiamos mais no pecado. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, esta é a grande graça, Senhor. Por isso, Senhor, esvazia a minha mão do pecado, as minhas mãos do pecado, Senhor. Vai falando você também, fale isso para Jesus. Volte àquilo que eu falei no início, quando eu disse que Jesus subiu e sentou-se no trono e está nos aguardando. Mostra diante da cruz agora, apresenta suas mãos vazias à cruz. O crucificado está aqui. Mostra suas mãos para Ele. Foi na cruz que o Senhor morreu. Eu digo para você mais uma vez, mostra a cachaça. Diz, entrega a cachaça aos pés da cruz do Senhor. Foi ali que Ele te libertou da cachaça. E o Senhor está te libertando agora. Você sabe quais são os seus vícios, quais são os seus pecados. E diante da pregação, diante da palavra de Pedro, convertei-vos e afasta-te desta geração perversa. Peça isso também a Deus nessa manhã. Daqui a pouco Jesus virá, Ele já está chegando. Apresenta a Jesus. Obrigado, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já.